pessoal, boa noite. Na nossa última aula, não estavam todos presentes, né, mas nós começamos a falar sobre a modalidade de transportes em si. Listamos, né, as 5 principais modalidades de transportes existentes no nosso país, na qual transporte rodoviário é a matriz preponderante em função das dimensões, né, continentais que o Brasil possui. E devido à interligação dos espaços geográficos, que é bastante necessária, a matriz então, na qual a gente tem em maior quantidade aí no nosso país é a matriz rodoviária, então modalidade rodoviária, cujos modos, né, os tipos de transportes que está dentro da modalidade rodoviária, a gente tem os transportes com rodas e pneumáticos em si, então os caminhões, os ônibus, motocicletas, os utilitários. A matriz ferroviária, composta do veículo sobre trilhos em si, seja em trilhos fixados ou em dormentes, mesmo os dormentes fixados, né, plataformas, e os que a gente tem em cima de um sublastro e de um lastro de material granular. A matriz aquaviária, em si, como o próprio nome diz, são os meios de transporte que operam, né, na água e mares. A aeroportuária, composto pelas aeronaves. E a dutoviária, né, que é o tipo de transporte, né, na qual a gente não tem tarifação. É o transporte mais barato que a gente tem, que é os, né, dutos aí que tem essa canalização para transporte de gás, transporte de petróleo, e outros combustíveis fósseis, certo? E fazendo um comparativo, nós vimos na aula passada, entre o transporte rodoviário e o ferroviário. O ferroviário, ele tem uma preponderância, uma relevância bem maior em questão de custo comparada ao rodoviário, mas infelizmente no nosso país até então a gente não tem a matriz tão difundida, apesar de termos ferrovias, né, que fazem ligação a portos aí, mas o meio em si ele não é tão difundido quanto em outros países. Se a gente comparar o Brasil com a Rússia, aí, tanto no transporte de passageiros quanto no transporte de carga, a matriz ferroviária da Rússia é bem maior do que a do Brasil, certo? Então aqui os 5 modos, né? Rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário, aeroportuário ou aeroviário em si. Falamos também da intermodalidade entre esses modos. O que seria essa intermodalidade? Quando eu tenho a ligação desses modos aí juntos com o outro. Dei o exemplo para vocês, né, do aeroporto de cargas de Anápolis, quando estiver funcionando. Nós temos a plataforma multimodal, o nome já próprio diz, né, multimodal. Então, dessa plataforma eu vou ter acesso desses diferentes modos aí existentes. No nosso caso aí, de Anápolis, próximo a Goiânia, a gente só não vai ter o modo aquaviário, porque a gente não tem rios, né, aí, que banham a cidade, e nem o dutoviário, mas a matriz rodoviária correspondente ao escoamento que vem, falando de escoamento de cargas, porque a plataforma multimodal, né, justamente para receber as cargas do aeroporto, da ferrovia e da rodovia. Então, nós vamos ter aí o escoamento que vem da BR-153, 414 e GO 060, e das ferrovias Norte-Sul, Centro-Oeste, e do aeroporto de cargas em si, certo? Demos alguns exemplos que eu já falei para vocês anteriormente atrás, né? O que corresponde à matriz ferroviária. Então a gente tem os trens, os metrôs, os bondes, aí as antigas Marias Fumaça, que hoje é utilizada apenas para fins turísticos. Quanto ao modal aeroportuário, a gente tem as aeronaves, né, de grande porte, as cargueiras, as comerciais, os jatos, os helicópteros em si. Quanto ao transporte aquaviário, a gente tem os navios, os cargueiros, lanchas, balsas. Ao dutoviário, né, como já próprio a gente tem os dutos, que são espécies de tubos aí, de canalização. E o rodoviário, né, a gente tem os caminhões, os ônibus,
as motocicletas e os veículos leves aí utilitários, certo? Bom, então nós paramos aqui, né? Quanto ao modal rodoviário, né, a gente pode encontrar tanto ele para o transporte de cargas, quanto também para o transporte de passageiros. Aí você fala, professor, mas nossa disciplina chama transporte de cargas. Sim, nós vamos abordar tudo relacionado ao transporte de cargas, mas só que também, né, o transporte rodoviário não está limitado apenas ao transporte de cargas em si. Né? A gente tem uma grande matriz aí de passageiros que utilizam o modo. Né? Um exemplo seria nos deslocamentos dentro do ambiente urbano de um município, por meio das linhas urbanas, nos deslocamentos interestaduais que a gente tem aí também, né, que vai de um estado por outro. E a infraestrutura, né, utilizada por esse meio, né, seja para o transporte de carga ou para o transporte de passageiros, ela é bastante semelhante. Né? Por exemplo, o transporte de passageiros urbano, a gente tem as vias, né, as vias urbanas, as ruas aí. Para o transporte de carga, a gente usa a maioria das vezes as rodovias. Só que quando eu estou lidando com transporte de passageiros interurbano, eu utilizo também as rodovias. Então a gente tem aí o uso bastante de rodovias, de vias rurais, que a gente fala. Só que quando eu falo de vias rurais, eu não estou lhe falando, né, de vias na qual tem só o revestimento primário ali, só aquelas cascalhadas, não. Todas as vias rurais, por mais que elas sejam pavimentadas, então que a gente tem o asfalto ali, são aquelas vias na qual elas não estão dentro do ambiente urbano. Então vamos pegar um exemplo, a GO mesmo, né, 060 aí que vai de Goiânia para Anápolis, para Brasília, né, é considerado o quê? Uma via rural, uma rodovia, se é uma via rural. Já, né, quando a Avenida Independência já é uma via urbana. Então a gente vê a similaridade delas aí, que elas são bastante semelhantes. O que vai mudar, né, a questão de uma via urbana para uma rodovia, vai ser a capacidade de suporte dela em relação ao volume de tráfego, né, ao VMD, que a gente tem o VMDA aí, dado um N aí de tráfego na qual a gente pode dimensionar, a gente pega lá, se baseia na lei das balanças. Então, as vias urbanas e as rodovias que compõem a infraestrutura mínima necessária ao deslocamento dos veículos, né, está relacionada a essa parte rodoviária. E, além da gente ter as vias em si, para a gente ter a funcionalidade do modal rodoviário, é necessário que a gente tenha os terminais. Por que os terminais? Os terminais na qual vão receber, né, o carregamento e o transbordo, sejam de pessoas ou de mercadorias. Então, a gente tem os terminais rodoviários, as estações, os pontos de paradas, de embarque e desembarque para o transporte de passageiro. E para o transporte de carga a gente vai ter o que a gente chama de armazéns, né? Que seria o quê? Os depósitos, as garagens aí em si. E os terminais de carga. A infraestrutura viária, o modal rodoviário, ela pode ser classificada em vias urbanas e em rodovias, embora, né, algumas delas tenham parte do seu trajeto ali dentro do centro urbano, ou seja, quando alguma rodovia passa por parte do centro urbano. A gente tem um exemplo aí próximo em Goiânia, né? A gente tem informação habitacional tanto do lado esquerdo quanto do lado direito aí da rodovia 060. Então, por mais dela ser uma rodovia, uma via considerada rural, ela passa dentro do ambiente urbano aí. Então, o que vai definir ela em ser uma via urbana ou uma rodovia está relacionado também à capacidade de suporte ao VMDA aí e a própria classificação da via como um todo. Quais são as principais vantagens que a gente tem aí do transporte rodoviário de carga? A gente tem como vantagem o serviço porta a porta. O que seria esse serviço porta a porta? Então temos a capacidade de pegar a mercadoria em um local de carregamento na origem, né? E deixar ela ali também em outro local que seria o destino. Então esse é o porta a porta. Então eu consigo pegar essa mercadoria, por exemplo, no endereço da Nilza e deixar ela lá no endereço do Geraldo. Então na porta da Nilza, na porta do Geraldo. Quando eu estou utilizando o meio ferroviário, isso já não é possível. Por que não é possível? Porque na porta da casa da Nilza não tem uma ferrovia passando, né, que vai interligar lá, e também na porta do Geraldo não tem. Já com as rodovias e as vias urbanas, não, a gente tem a infraestrutura que permite, né, a gente executar esse transporte que a gente chama de porta a porta, o serviço porta a porta. Frequência e disponibilidade de vias de acesso. Então, é quase que impossível, né, a gente
aí transitando em um local, mesmo que a gente não conhece, não ter ali uma via, uma via de acesso para a gente pegar e chegar naquela origem, no nosso destino em si. Então, por mais que ela não tenha ali, você tenha só o recebimento, o acabamento primário, em si não seja pavimentada, mas se tem, né, com maior frequência a disponibilidade de vias e rodovias do que de outras infraestruturas de transporte. Melhor velocidade de cruzeiro. O que quer dizer essa maior velocidade de cruzeiro? Então, maior quantidade de bate e volta em si. Menor tempo de carregamento do veículo devido à sua capacidade que permite rápida partida do mesmo. Então, não tem aquele questão de demorar a carregar muito, né? Então, muitas vezes quando a gente tem veículos aí longos, assim, como os rodotrens ou os 9 eixos, mas se comparado o tempo dele com outro tipo, modal de transporte, como o vagão, como aeronave ou como o navio, né? O tempo de carregamento é bem inferior mesmo, né? Então, até irrisório. Facilidade de substituir o veículo por outro em caso de acidente ou quebra do veículo, porque a gente tem muitos, né? Em si. Então basta o quê? Basta ter estou transportando uma carga, estragou, tem que transportar, mandar essa carga por outro veículo. Então basta eu pegar e descarregar essa carga que está naquele veículo, carregar o outro, e esse veículo tem capacidade de rodante aí, que pode ser uma carreta qualquer, se a gente for pegar o tipo. A gente não tem uma especificidade. Não, só carrega esse tipo de mercadoria, um FHC, um FH500, ou não, só carrega esse aqui, um Volvo 9 eixos. Não, né? Tendo capacidade, tendo carroceria e conseguindo fazer, né, esse rolamento, então não tem problema nenhum. Não é igual na ferrovia que a gente tem o material rodante, ele tem que ser compatível ali com a infraestrutura, né, que tem ali existente. Não é qualquer material rodante que eu consigo colocar sobre um trilho e ali eu tenho a funcionalidade dele, não. Permite o despacho de carga parcelada. O que quer dizer que permite o despacho de carga parcelada? Então, por mais que eu faça o serviço porta a porta, não quer dizer se meu caminhão está carregado ali de fogões e eu vou deixar só um lá para a Nilson, não quer dizer que eu tenho que deixar todos, não. Então, posso deixar um lá para a Nilson, um lá para o Geraldo, um para Merli. Então, a gente consegue fazer Marie, né? A gente consegue fazer tudo isso. E quais são as desvantagens do transporte rodoviário de carga? Ele apresenta maior custo operacional se comparado com a hidrovia e ferrovia. Por que ele apresenta maior custo? Esse custo aqui está relacionado tanto com a parte de tarifação e tributação, o que incide, né, em custo aí, fixo de transporte. Não sei se vocês já viram isso, mas a gente pode estar abordando também. Então, vamos dar um exemplo. A questão de imposto sobre propriedade, né, do veículo anual, que é o IPVA, a questão do licenciamento, né, anual, a questão de pedágios em si, a questão do custo de você manter o veículo, então a questão dos custos variáveis ali em si, de tal com manutenção, custo com a operação em si, custo com combustível, custo com depreciação. Então, no veículo, no transporte rodoviário, isso é bem superior se comparado com o transporte aí, ferroviário e com o hidroviário, na qual a gente não tem isso. E outra coisa, quando eu estou lidando com transporte de cargas, a gente tem no transporte rodoviário, principalmente quando eu lido com a matriz de grãos, então soja e milho, né? A gente tem muita perda, ou seja, cerca de 20%, né, do que é transportado aí nesses esses caminhões, transporte de grãos, então soja e milho, cerca de 20% a gente tem perca nas estradas. E vocês conseguem perceber essas percas? Então, por exemplo, quando você está indo ali para o lado do Rio Verde, você está andando atrás de um caminhão em si, ou até próximo em Goiânia, quando você está fazendo esse transporte, né? Então, tipo, questão de soja indo para a fábrica da Brejeiro para fazer a questão dos óleos, em Anápolis mesmo tem bastante. Você tá andando atrás de uma carreta dessa, você vê aqueles grãozinhos meio que soltando, né? Você até quando você tá ali de carro, você quer sair de trás para não correr isso de danificar seu para-brisa, você tá de moto também, você quer sair. Então, é isso que perde. Então, o que a gente esse percentual de perda aí que tá em torno de 20%, ele
quando chega lá para o produtor, é um percentual bem alto, né, e relevante, que afeta aí diretamente na questão da produtividade. E já na matriz rodoviária e aeroporto e hidroviária, a gente não tem essas percas, né? Aí você fala, professor, mas por que a gente perde tanto? Bom, a gente perde em decorrência, né, das condições aí da infraestrutura, ou seja, dos níveis de desempenho e serventia do meu pavimento. Então, quando eu tenho uma estrada toda danificada, toda esburacada, então o caminhão ele tende a trepidar mais, então tem aquela aceleração vertical em si, né, devido às bacadas, e aí eu tenho esse dispersamento desses grãos aí em si, porque a carroceria em si, ela não é estanque, né? Como outra desvantagem que a gente tem aí seria afeta o nível de serviço das estradas, principalmente nos períodos de safra, quando provoca grandes congestionamentos nas rodovias. Então a gente tem aí um abarrotamento aí nas estradas, principalmente nessas regiões aí, quando eu tenho regiões de agronegócio, né? Então, locais na qual eu tenho regiões bastante características e fortes no ramo do agronegócio, na região agrícola e pecuarista. Na época de safra em si, regiões agrícolas voltadas para o agronegócio, a gente tem esse abarrotamento das estradas aí, principalmente as estradas, né, as vias estaduais, cuja infraestrutura dela, em alguns casos, são menos desenvolvidas do que as vias federais. Não estou generalizando, viu, pessoal? Estou elencando um exemplo. Mas a gente tem rodovias estaduais que são bem mais desenvolvidas que algumas federais aí dentro do nosso âmbito nacional. Bom, menor capacidade de carga se comparado com o ferroviário e aquaviário. A menor capacidade de carga a gente pode lidar e ver, né, verídica aí, porque uma ferrovia em si, a gente tem ferrovias que transportam em torno de 180 vagões, caminhões, navios graneleiros, né, também que transportam aí cerca de 200 containers, e já o transporte rodoviário, se a gente for ligar a questão de transporte, se é no máximo duas, né, cargas ali. Então, ele tem uma menor capacidade de cargas comparada com os outros modos. Bom, quanto ao modal ferroviário. No modal rodoviário, a exemplo do modal rodoviário, ele também transporta, né, passageiros e mercadorias em si, então pode ter tanto transporte de passageiros quanto transporte de cargas. E a gente pode incluir dentro desse modal rodoviário qualquer tipo de transporte que é executado sobre trilhos. Então, as ferrovias, os metrôs, os bondes, o VLT em si também é um exemplo de um modal ferroviário. Você fala assim, professor, mas o VLT só tem um trilho central ali. Sim, é um trilho fixado sobre uma placa de concreto, né? É igual os metrôs. Eles são o quê? Os metrôs a gente não tem os lastros, né, em si, ou seja, são os trilhos fixados também sobre uma placa de concreto. Então, qualquer veículo que, né, faça o transporte sobre trilhos, a gente pode considerar como sendo, né, dentro do modal ferroviário. Bom, a infraestrutura do modal rodoviário, a gente deve lembrar, né, que ela é composta basicamente aí pelas estradas de ferro, os trilhos, os dormentes e os equipamentos que acompanham. Eu não coloquei aqui, mas eu vou mostrar para vocês no final, né, o que seria aí para a gente o lastro, o sublastro, o dormente, o trilho aí em si. As estações do modal rodoviário ou terminais, centros de controle de monitoramento das viagens também comportam, né, fazem parte do modal rodoviário aí. No Brasil, o transporte de passageiros pelo modal rodoviário é utilizado exclusivamente em grandes centros urbanos e nas suas mediações. A gente pode citar como exemplo aí a região, né, do estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no estado de São Paulo, cidade de São Paulo, e si, estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, tem também. Na capital federal a gente tem o metrô também, né, lá em Brasília, no Distrito Federal.
Deixa eu ver se eu conheço outro metrô aqui no Brasil, que eu já fui. Eu conheço só esses. Eu não sei se tem outros locais, mas esses que eu listei para vocês. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília. Eu já utilizei o metrô nesses 5 locais. Bom, como exemplo, né, a gente pode ter, aqui já citei para vocês, né, aqui ele citou São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília. Eu coloquei mais um aí, que é o de Belo Horizonte, em si. Nesse sistema de transporte, a gente há pouca oferta de transporte de passageiros por trem, fora do meio urbano, porque a gente não tem, infelizmente, um sistema interurbano de transporte. Para a gente ter, né, aqui aí no estado de Goiás em si, tem aquela proposta do Transpequi, né, que é para fazer o que? A interligação de Goiânia a Brasília em poucos minutos. Mas isso está no projeto desde a época do governo do estado que estava com o Marconi, né? Deus há de abençoar que um dia sai, porque vai facilitar o transporte. E isso, o que a gente tem que pensar? É uma coisa que eu não sei se vocês já notaram. Quando eu tenho um investimento com infraestrutura de transporte, quando a infraestrutura de transporte ela tende a andar, os outros setores da economia do país, da região, eles tendem também a caminhar. Vamos pegar um exemplo bastante verídico aqui. 2012 a gente teve, 2008 a 2012 a gente teve bastante investimento com infraestrutura de transporte no país. Muitos trechos foram concessionados, entregues à iniciativa privada, teve o PAC aí. Com isso, diversos setores cresceram. Então, vamos pegar um exemplo do setor do segmento da construção civil. Teve aquele boom. Depois, né, a gente teve aquela desaceleração, aquela crise. E já em meados da metade do ano passado para cá, do segundo semestre do ano de 2020, a gente tem visto, né, e temos lidado com a retomada dos investimentos na infraestrutura de transporte do país. Com isso, a gente tem notado também que os outros setores eles tendem, né, e têm apresentado esse crescimento. Então, se vocês analisarem aí, vocês voltar para algumas coisas lá atrás e você analisar como está o setor, o setor de transportes do país, você vai ver que em função, né, dessas infraestruturas aí, dos incentivos que têm sido feitos investimentos, os outros segmentos eles tendem a crescer junto aí. Bom, quais são as principais vantagens do transporte ferroviário de carga? Frete baixo comparado com o rodoviário em si, então o custo é bem menor. Baixo consumo de combustíveis por tonelada de quilômetros. Então, se a gente for comparar o quanto um caminhão gasta, né, de diesel aí por tonelada de quilômetro e comparar o tanto que uma ferrovia vai gastar aí por tonelada de quilômetros também, já que a gente não tem mais as máximas de combustível fóssil que queima, a gente utiliza os diesels, os energizados, é bem baixo comparado, né, do ferroviário com o rodoviário. Então, mais um motivo aí de o ferroviário ser mais vantajoso que o rodoviário. Adequado para o transporte de embarques grandes e homogêneos, ou seja, né, cargas unitizadas aí, como os containers, notadamente granéis, quando a diferença de frete em relação ao rodoviário supera os custos adicionais em estoques e armazenagem. Então, a carga em granel, container cheio de soja, container cheio de minério e si. Principais desvantagens do transporte ferroviário de carga. Custo elevado quando associado a distâncias médias, ou seja, há necessidade de realização de transbordo. Então, esse transbordo aí, ele encarece. Então, para pequenas distâncias e distâncias medianas, o transporte ferroviário ele é não indicado. E quando também eu tenho transporte de pouca carga, também ele não é indicado. Necessidade de manter maior estoque nas extremidades, embora devido à menor velocidade dessa modalidade de transporte, a mesma também pode ser utilizada temporariamente como armazém. O que isso quer dizer? Principalmente quando você está transportando minério, né? Muitas das vezes, como as cargas são todas containers, são estanque, em função de você fazer aquele transporte, a ferrovia ficar ali um pouco, o que acontece muito aqui lá no Daia, né, em Anápolis. Muitas das vezes ali fica containers, quando eu tenho bastante, quando chega na plataforma, né, para fazer o transporte, fica bastante container estacionado ali, que é como funciona a questão do armazém em si, até o próprio armazém ter ali capacidade maior para estocar. Então, eu espero escoar para depois estocar. Então, a própria infraestrutura, né, ele pode servir como um armazém aí, desde que não impacta e não atrapalhe o meu trânsito. Baixa flexibilidade seria o que?
a gente tem que a infraestrutura ela é já segmentada ali, então não tem, como eu falei, esse serviço porta a porta. Maior tempo de viagem comparado ao rodoviário. Por que com maior tempo? A gente lida com muitas cargas, né? A quantidade de cargas unitizadas que a gente transporta é bem superior. Então, o transporte ali, ele vai ter um tempo ali maior de percurso do que no rodoviário. Mas em função disso, a gente tem o quê? Uma quantidade maior que está sendo transportada e pelo um custo menor. Rota ou via fixa. Então, quer dizer que eu tenho a minha linha específica, eu não tenho essa. Ah, eu vou cortar por esse eixo. Ah, vou cortar por tal caminho. Não, se acontecer um problema, tem que esperar que libera aquela infraestrutura ali para pegar e ir, porque como a infraestrutura é fixa em si, né, não tem muita ramificação, então eu tenho uma rota apenas. Frequentemente a distância entre origem e destino é maior se comparada com o rodoviário, devido à restrição quanto aos graus de aclive, curvas, né, em si. Então, suponhamos que a carga vai sair de Anápolis e vai até o Porto de Santos por modal rodoviário, e a carga vai sair de Anápolis e vai até o Porto de Santos por modal ferroviário. Então, a distância aí que a gente tem, né, de origem distinta, então sabendo que os dois saem de Anápolis e vai para o mesmo local que o Porto de Santos, no ferroviário é maior em função o quê? De vencer essas questões de aclives acentuados, em questão de curvas, né? Tem regiões na qual são muito acidentadas aí, então requer esse maior arranjo quanto à geometria da infraestrutura. Bom, o modal aquaviário. No modal aquaviário são transportados passageiros e cargas também. O transporte aquaviário abrange os rios, lagoas e mares. Deste modo, esse tipo de transporte pode ser dividido entre hidroviário ou transporte marítimo. Quando eu estou falando de transporte que acontece em rios e lagoas, quer dizer o quê? Água doce, né? Eu chamo de transporte hidroviário. Então, o transporte que acontece no rio Tapajós, no rio Solimões, o transporte que acontece no rio Maranhão em si, né? Então, ele é considerado como transporte hidroviário. Já o transporte que acontece, por exemplo, saindo do Porto de Santos, indo para o Japão, aí a gente, né, chama de transporte marítimo, né? Por questão de estar operando em alguns oceanos e mares aí. O transporte hidroviário, as vias são os rios e as lagoas, que tem apoio aí de alguns portos ou travessias e terminais fluviais, como é bastante conhecido. E nesses portos, essas travessias ou esses terminais fluviais, conforme são chamados, a gente tem ali que seriam os nossos pontos de carga e descarga de mercadoria e também para acessos de passageiros. Ou seja, quando a gente tem o transporte, muitas vezes como as travessias, quando a gente tem os transportes de balsa aí também, né? Como a gente falou aqui, em algumas cidades brasileiras, o transporte ele é feito por meio de lanchas, barcas ou balsas aí, certo? Um exemplo mesmo que a gente tem é quando a gente vai falar da barca do Rio Niterói, né? Ou seja, ali vai fazer o transporte de passageiros entre as cidades, né? Do Rio de Janeiro até Niterói, porque a gente não tem infraestrutura, né, via ali para pegar e fazer esse transporte. Bom, é importante nós salientarmos e dizer que no Brasil, né, o país dispõe de uma rede hidroviária aí de em torno de 40 mil quilômetros de vias, sendo essas vias interiores, ou seja, dentro, né, dos segmentos e do perímetro interno do país. Aí, além desses 40 mil km, né, de vias interiores, a gente tem aí em torno de 7.500 km que tangencia a costa nacional. Esses 7.500 km que tangencia a nossa costa nacional é utilizado para navegação de cabotagem, ou seja, transporte entre os portos ao longo da costa brasileira, ali. E também, né, utilizado aí para o transporte de longo curso, que seria o transporte marítimo internacional. Desses 40 mil que a gente tem km de rede hidroviária navegável, apenas 26 mil são utilizados.
né? E por que apenas esses 25, 26 mil são utilizados? A gente tem diversos motivos que levam a essa baixa utilização, né? E quais que a gente pode destacar? Bom, a própria localização dos rios navegáveis é um dos problemas, que é que muitas vezes eles são distantes aí das áreas agrícolas ou das formações, na qual a gente está querendo fazer essa carregamento e descarregamento de mercadoria. A inadequação de alguns portos, ou seja, muitas vezes a gente tem ausência de portos, então ausência de terminal fluvial, ausência de travessias aí. E quando se tem, em alguns casos, tem a insuficiência delas, ou seja, de equipamentos e estrutura para receber ali as embarcações, ou que facilita ali os serviços intermodais, né? Como a gente falou, que seriam esses serviços intermodais, quando... Ai, perdão, gente. Quando mais de um transporte chega naquela região e quando a gente tem a integração. Então, por exemplo, chega ali no porto, o transporte rodoviário para me pegar dali para minha região, ir para minha casa, ou ir para um terminal de passageiros ali. Sazonalidade climática, o que quer dizer sazonalidade climática? Que em função do tema, do clima ali, né, a gente pode-se ter a inoperabilidade do meio. Então, por exemplo, em grandes períodos de seca, né? Então, a gente tem aquele período de estiagem aí que a gente considera, vamos dizer, de maio até metade de abril até outubro. Então, o nível os níveis dos rios, né? Eles baixam e dali muitas vezes a minha embarcação ela não consegue chegar até ali no porto. Então, essas variações, essa sazonalidade climática ou variações climáticas, né? Também é um dos motivos aí que a gente tem essa baixa utilização. Então, a gente não utiliza os 40 mil km, utiliza só esses 26. A ausência de manutenção permanente, ou seja, com dragagem, sinalização adequada. O que é esse problema? Que seria essa dragagem? Justamente isso. Quando eu tenho ali a baixa nos níveis, né, de água do rio, então eu tenho que dragar, né, ou seja, arrancar ali do fundo do mar aquela areia ali, ou no fundo dos rios, para que minha embarcação não encalhe, né, que seria ela pegar e ficar encalhada ali atolada, vamos dizer, literalmente, no fundo do leito do rio, certo? Falta de prioridade do governo na alocação de recursos de investimentos, né? Em relação às outras modalidades de transportes em si, com a política setorial, a ausência dela. Hoje a gente tem a ANTAC, que lida com essa questão do transporte aquaviário em si, e a gente está tendo bastante investimento também na questão dos portos no Brasil. Mas mesmo assim, os investimentos nele, em função da baixa demanda, se comparada com os outros modais, é menor. Restrições causadas pela interpretação da legislação ambiental atual. Então, a questão, né, aí da legislação ambiental é um dos problemas em si. Então, quando você vai fazer esse processo de dragagem, exige um licenciamento ambiental. Quando você vai fazer alguma reforma em um porto, também exige isso. Quando você quer conceber um porto novo, então tem que lidar com isso. E dificuldades nas interfaces com reserva indígena. Então, quando eu tenho uma reserva ambiental ou uma reserva indígena aí, eu tenho alguns problemas, que a própria população, ela meio que impacta que eu tenha esse investimento ou até a passagem ali por aquele local. Bom, para o transporte de cargas do modal marítimo, a gente pode afirmar que há duas categorias de navegação, a navegação de cabotagem e a navegação de longo curso. O que quer dizer cada uma? A navegação de cabotagem, ela corresponde à movimentação de cargas realizada por navios entre dois portos em território nacional, ou seja, dentro do Brasil. Então, o transporte que eu faço do porto de Santarém até o porto de Taquari, sei lá. O transporte que eu faço do Porto de Santarém ao Porto de Santos é um transporte de cabotagem. Já o transporte que eu faço do Porto de Santos ao Porto de Hong Kong, né, aí é um transporte de longo curso, porque, ou seja, ele saiu dos limites nacionais, ele saiu do território ali brasileiro, que a gente vai considerar, e já foi para transporte, considerado um transporte internacional, certo?
Bom, e compreende a chegada de mercadorias nos portos brasileiros, originárias de outros países também, como importação, e a expedição de cargas de portos brasileiros ao destino dos outros países. Quais são as principais vantagens aí do transporte de aquaviário, de carga? Elevada capacidade de transporte, particularmente com o emprego de comboios, ou seja, então a gente tem aí bastante containers, né, indo no mesmo graneleiro, navio graneleiro. Frete inferior às modalidades rodoviária e ferroviária, então a questão de custo de transporte dele aí é bem mais barata ainda que a ferroviária, visto que a ferroviária é bem mais barata que a rodoviária. E daí eles têm os custos variáveis, ou seja, custos que variam de frete a frete, são bem mais baixos comparado com os outros modais. Quais são as desvantagens aí do transporte aquaviário, né, de carga? A baixa velocidade, então, ainda mais quando é transporte a longo curso, transporte na qual eu estou fazendo a importação, exportação, a questão de tempo hábil aí, ela é bem inferior se comparada com os outros meios de transporte. Disponibilidade limitada, então quer dizer, eu não tenho, perdi esse frete, eu vou mandar no próximo. Não tem aquela disponibilidade, vai sair semanal, não. Eu tenho uma programação que muitas vezes ela não é fixa em si, e a disponibilidade ela já é listada e fixada conforme a demanda. Utilização geralmente associada à combinação com outra modalidade, requer instalações de equipamentos para transbordo. Então, quando eu chego num porto, né, por exemplo, em si, para mim fazer ali carregamento, né, seria o bordo e o transbordo daqueles do graneleiro, eu preciso de uma infraestrutura para realizar isso. E para isso, muitas vezes eu tenho que eu preciso, né, de instalações aí, e ter essas instalações eu preciso de um outro sistema de transporte, outra modalidade, que pode ser a ferroviário ou o rodoviário. Então eu tenho ali os meus não é book, gente, os içadores que vão pegar aquele container, vai colocar numa carreta, vão pegar ele e colocar numa matriz, né, ferroviária. Capacidade de transporte variável ao longo do ano, em função do nível de água dos rios. Como eu falei para vocês, a gente tem essa sazonalidade climática. Então, em períodos de seca, a gente tem a queda do nível de água dos rios aí. Então, para a embarcação não encalhar, né, a gente tem que fazer o serviço de dragagem em si. E esse serviço de dragagem, muitas vezes, ele é rejeitado por alguns órgãos ambientais. Rotas e vias fixas limitadas às hidrovias, né? Então a gente tem aí o que a gente chama de nó, ou seria milhas náuticas. Então quer dizer que um nó equivale a 1.932 metros em si. Então que é uma milha náutica que a gente considera. Então elas são fixas ali também. Não basta eu pegar, assim, tudo água, eu vou passar por esse caminho. Não, a gente tem todo um trajeto já específico aí, é uma rota fixa. Principal vantagens do transporte aquaviário, eu falei para vocês do fluvial, né? Agora em relação ao marítimo, que é o que está indo no transporte a longo curso, que não é de cabotagem, é o que está em amparo internacional, como estou fazendo a questão de expedição, então exportação e importação. Ele é competitivo para produtos com baixo custo por tonelada, então, por exemplo, químicos, industriais, ferro, cimento, petróleo e minerais em si, então o custo dele é bem mais baixo. E as desvantagens dele, né? Não apresenta flexibilidade em rotas e terminais, baixa velocidade, limitada a mercados com orla marítima navegável e é pouco flexível. Quanto agora ao modal aeroportuário, aeroviário em si. No modal aeroviário são correspondentes, né, pelo o material, o veículo seria os aviões a infraestrutura seria os aeroportos em si. Também, né, tem o transporte de cargas e o transporte de passageiros. As rotas aéreas, ela constitui-se nas vias pelas quais as aeronaves trafegam também. Então, a gente tem aí uma rota específica. Os aeroportos, né, que são destinados aí a pouso e decolagem, são considerados aí para a gente os nossos terminais, sejam de passageiros ou de cargas em si. E hoje a gente tem o quê? Aqui no Brasil, que a Infraero, empresa brasileira de infraestrutura portuária, é uma empresa que ela está vinculada ao Ministério da Defesa e ela é responsável pela administração em torno de 65 aeroportos, 83 estações de apoio à navegação aérea no país em si. Temos a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que regula o órgão, tanto para o transporte de cargas quanto para o transporte de passageiros também no país.
E as rotas que a gente tem dentro do sistema de transporte aeroportuário, ou modo aeroportuário, elas são classificadas em domésticas, quando é o quê? Quando é voo dentro do território brasileiro, ou internacionais, né? E se quando saindo do país e indo para o outro. Quais as principais vantagens do transporte aeroportuário de carga? Boa confiabilidade e frequência entre as principais cidades, então ele tem essa interligação em cidades maiores aí, cidades na qual tem essa necessidade de ter esse sistema de transporte, porque ele é o quê? Ele é um sistema de transporte rápido, mas é um sistema de transporte o quê? Caro, se a gente for pensar. Apropriado para o transporte de mercadoria com pouco peso e volume e alto valor, então que o transporte de mercadorias, quanto a densidade dela é baixa, mas o valor aquisitivo dela é bastante alto. Então, eu ocupo um baixo volume, mas tenho, né, o valor dela ali é bastante compensatório. Um exemplo, produtos químicos aí, como no caso seria o aeroporto de carga de Anápolis, para a indústria farmacêutica, né, produtos que têm alto valor agregado. Usado particularmente com muita eficácia para o transporte de amostras em si. Um exemplo que a gente está tendo bastante aqui recorrente em relação ao transporte de cargas aeroportuário no país é o que? Que está tanto no transporte doméstico quanto no transporte internacional, que é o transporte das vacinas, né? Ou seja, ela tem um alto valor agregado aí para a gente, então precisa daquela rapidez, precisa de ser seguro, precisa então, a acomodação é ideal, então está vindo pelo modal aeroportuário. A gente fala assim, professor, por que não vem pelo rodoviário? Rodoviário que a gente tem um problema deles ali, a questão da nossa infraestrutura. Então, é uma carga frágil e de alto valor agregado. Então, eu posso ter avaria, eu posso ter dano no material ali que está sendo transportado, e além disso, vamos dizer que uma carga é roubada, então eu tenho esse extravio de mercadoria que não é segurado, pode ter questão de acidentes, né? Aí ferrovia não está em questão nenhuma, porque o volume é pequeno. E marítimo piorou por causa que a gente não tem tanta interligação aí. E mesmo que ela vem de outro país, aí se fosse vir por transporte marítimo, ia demorar muito, muito tempo. E a gente está lidando com o quê? Com tempo hábil. Então por isso que eu utilizo o sistema aeroportuário aí. Ideal para o transporte de mercadorias com prioridade de entrega, urgência, então foi como eu falei para vocês. Outro exemplo que a gente pode lidar aí, transporte de cargas aí, quando está fazendo, né, transplante de órgãos, né? Seria o quê? É um transporte de mercadorias aí com urgência, porque tem o órgão em si, ele tem as horas de sobrevivência dele. Então por isso que a gente utiliza aí os jatinhos do helicóptero para pegar e fazer esse sistema de transporte. Bom, os aeroportos normalmente eles estão localizados próximos aos centros de produção, espalhados por praticamente todas as grandes cidades aí do país e também do mundo. Os fretes internos do modal aeroportuário para colocação das mercadorias nos aeroportos são menores e o tempo também é mais curto em virtude da localização desses aeroportos em si, né? Então a gente tem menos fretamento aí então tem menos uso dele do que os outros demais modalidades de transporte. Bom, temos também a possibilidade de redução dos estoques em trânsito através do embarque contínuo, praticamente diário em si. Rapidez na utilização de materiais perecíveis. Redução no custo de embalagens. Elas não necessariamente têm que ser robustas, né? Em si, como os outros modais, por questão de avaria. E a gente tem bastante controle de segurança aí no transporte aeroportuário de cargas comparado aos outros modais, tanto marítimo, quanto o aquaviário, quanto o ferroviário, quanto o rodoviário. E como principal desvantagem, né, a gente tem os custos são elevados, então a matriz de custo dele, em comparação aos outros três modais que a gente listou, ele é bastante alta. Então por isso que o transporte aeroportuário ele é rentável, né, para mercadorias de alto valor agregado. E ele também é pouco flexível, porque a gente não permite aí esse transporte porta a porta. Então, o que? Em função de quê? De controle do espaço aéreo, então a gente tem os controladores de tráfego que vão fazer essa análise. Eu tenho uma rota específica aí para fazer esse percurso. Então, ou seja, ele vai trabalhar de terminal aeroportuário para terminal aeroportuário. Por fim, né, o nosso modal dutoviário. Então, dentre esses modais que a gente já falou, né, nós falamos de... Eu listei 5 para vocês, mas nós explicamos de 4. Então, o dutoviário é o quinto. Dentre esses modais, todos que a gente já falou, o dutoviário é o único, né, dos modais que transporta exclusivamente cargas em si, ou seja, ele não vai transportar passageiros. A gente vê o quê? Que o rodoviário
o aeroportuário, o ferroviário e o aquaviário, que está dividido entre marítimo e fluvial, né? Ele transporta passageiros e cargas. Já o rodoviário não. O rodoviário é o único, né, e exclusivo que transporta cargas, mais nada. De acordo com a ANTT, a Agência Nacional do Transporte Terrestre, o transporte rodoviário ele pode ser classificado em oleodutos, né? Então, nesse sistema de oleodutos, os produtos transportados são, em grande maioria, petróleo, óleo combustível, gasolina, diesel, o etanol, o gás liquefeito de petróleo, querosene e a nafta. Os minerodutos, então, que a gente tem aí, que são os produtos transportados, são o sal-gema, minério de ferro concentrado em fosfático, e os gasodutos, né, que transportam o quê? Os gases naturais em si. A gente tem, e vale, né, a gente ressaltar, que o gasoduto Brasil-Bolívia, né, é um dos maiores do mundo aí, que a gente tem, ou seja, ele tem 3.150 km existente, né? Uma parte que a gente tem do gasoduto aí Brasil-Bolívia bastante preponderante é dentro do estado do Mato Grosso, né? Que a gente fala que é o Gasbol. Então ele já vem do estado da Bolívia ali, passa para o Mato Grosso, do Mato Grosso ele vai para a região sudeste e liga até a região, né, nordeste e vai uma parte para o sul. Então, o gasoduto Brasil e Bolívia, essa interconexão, ela é uma das maiores que a gente tem no mundo aí. Então é em torno de 3.150 km de extensão de duto aí para o transporte de gás. Bom, a malha rodoviária brasileira é formada por 12.061 km de dutos. Lembrando, esse quantitativo aqui, totalizados em 12 mil, é ramificado, não é a extensão aí que a gente falei para vocês de gás, só de gás natural, igual essa aqui que é maior que a de Bolívia, não, que é 3.150, não. Esse aqui, além de ser ramificado, né, eu estou dividindo aí entre oleoduto e mineroduto e gasoduto, onde 6.865 km são de oleodutos, 4.633 de gasodutos e 567 de minerodutos. Quais são as principais vantagens do transporte rodoviário de carga? É um sistema de transporte na qual ele não é poluente, não está sujeito a congestionamentos em si, e o transporte de produtos ele acontece 24 horas por dia. Você não tem interrupção ali. Então você fala assim, tá congestionado. Não, tá poluindo, tô emitindo gás e CO2 para a atmosfera. Não tem essa questão também não. E ele não para, né? Então ele funciona ali de domingo a domingo, domingo a domingo. E 24 horas por dia. De 0 a 0 horas. E como desvantagem, ele é limitado a transportar produtos que são de matéria-prima ou fonte de energia em si. E requer o quê? Alto investimento para a instalação dele. Então, por isso, muitas vezes, né, ele se torna aí, feito por... São feitos por empresas autorizadas, né? Muitas vezes a gente trabalha com commodity deles. Certo? Bom, pessoal, então essa é a nossa aula de hoje. Qualquer coisa a gente discute na próxima aula, qualquer dúvida. E eu vou estar passando atividadezinha para vocês posteriormente. Bom? Então, obrigado a todos e tenha uma boa semana.